Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT. Esse é mais um episódio da série especial Forbes CMOs, onde eu converso com lideranças de marketing das maiores empresas brasileiras e das que atuam aqui no Brasil. E hoje eu recebo a Natália Garcia, a Nath, como a gente vai chamar aqui, ela é diretora de marketing e CRM no Bradesco. Há algum tempo, né? Eu já tô tentando aí pra gente casar as agendas. Deu certo, seu dia tá corrido hoje, mas obrigado por estar aqui, Nath. Não, eu que agradeço o convite. Que bom, né? Que agora, pessoalmente, muito Bem-vinda, bom. finalmente. Pois é, a gente conseguiu marcar hoje para chegar aqui, deu tempo, deu tudo certo. E que bom, né? Que foi agora. O céu sabe de tudo, na hora certa. Sabe de tudo. E hoje tem jogo de quem? Você falou? Do Bahia, jogo importantíssimo, do Bahia. Importantíssimo isso, pessoal. Ô, Nath, você é uma soteropolitana há quanto tempo aqui em São Paulo? Isso, vou fazer 10 anos agora. Em dezembro eu faço 10 anos que fui transferida. E sou bem soteropolitana, mas tô ficando paulistana também, né? Quando você vai pra lá, você já percebe um pouquinho de sotaque mais Não, paulista? eu acho que ainda... Não, eu acho né? que isso não muda mais, sabe? E assim, Deus me livre de não ser baiana, né? Então, Não, por favor. eu continuo com esse hashtag aí. Por favor. Mas eu falei de sotaque, mas aqui em São Paulo a gente não tem sotaque, você sabe disso, É né? isso, não tem, não. A gente que tem lá. Ô, Nath, vamos lá. Antes de... E aí, hoje a gente tá falando de uma liderança de marketing de um dos maiores bancos, não só do Brasil, a gente tá falando da nossa região. Mas antes de entrar um pouquinho no Bradesco e no ecossistema do Bradesco, eu queria ouvir um pouco sobre você, a tua trajetória, né? Onde que começa essa história, não só com a área comercial, vendas, mas com o marketing em si? Faz um resumo aqui pra gente. Boa. Eu vou fazer um resumo mesmo. Não que eu tenha, assim, tantos anos. Mas pouquinho. Mas eu começo minha vida, eu me formo lá na Federal, em Salvador, né? Estudo minha vida inteira em Salvador, então existem super possibilidades também dessas formações não tão concentradas, não precisa vir todo mundo estudar em São Paulo. Eu acho que esse é um ponto bom da gente falar, porque muita gente acha que tem que vir para cá já desde muito cedo. Eu termino e começo a trabalhar na indústria de metal mecânica, no CIA. Aí trabalho durante 9 anos em metal mecânica, né? E depois passo 2 anos da minha vida trabalhando em auditoria financeira também. Trabalhei na Deloitte. Uau, auditoria. Auditoria, com contabilidade. Né? Precisa ter dom, hein? Precisa ter dom. E aí eu entro em banco em 2007, começo a trabalhar ali no Citi. Trabalho muito na área de advisory, ou seja, com produtos de investimento. Então, eu começo a minha carreira, fico no Citi até 2014. 2014, faço uma passagem ali na GPS, antiga GPS, né? Agora Julius Baer. Quando eu já estava aqui em São Paulo, durante 6 meses, com a filha pequena da Bahia, consigo voltar para a Bahia, contratada pelo HSBC, para a gente montar uma estrutura de wealth, né? De alta renda ali dentro do banco. Eu volto para Salvador, sentada em Salvador, mas tocava todo o Centro-Norte e Nordeste. E nesse momento, passam-se 4 meses, mais ou menos, eu recebo a visita do líder do Wealth no Brasil, né, do HSBC, e ele fala, olha, eu preciso dessa atuação lá em São Paulo, porque é onde vai mudar o número ali, eu queria que você aceitasse esse desafio. Aí eu resolvi mudar título de eleitor, tudo isso, aí a gente já veio... de vez pra cá. Não é um processo fácil, né? Não, essa não mudança, ainda mais isso Não falando de Salvador. E não é só isso, meu núcleo, minha rede de apoio, né, minha família, meus amigos, isso tudo pesa muito, tá? Eu sou muito família, muito contato, assim, com meus amigos, isso para mim é muito importante. Foi uma decisão difícil de ser tomada, mas eu já passava tanto tempo, Pacete, viajando, né, fora da cidade propriamente dita, que quando você vai ponderar, talvez aqui eu tivesse até mais qualidade para minha vida, para minha família, né, por conta das distâncias, tudo muito mais prático, o hub, né, saindo daqui de São Paulo. Mas foi uma decisão de família, né? Eu tenho um marido que é super parceiro, inclusive ele não se transfere nesse primeiro momento, ele passa 3 anos ele fazendo a ponte, né, ele vindo no final de semana e voltando, depois ele consegue transferir. E aí eu estou aqui nessa passagem rápida de 10 anos. 10 anos já. E aí, Nath, quando você finca de fato aqui o pé em São Paulo, você continua numa experiência de alta renda, né? E depois tem uma migração aqui. Aí eu vim ao HSBC, eu fui transferida ainda ao HSBC. Quando eu chego aqui em dezembro, em janeiro, o banco anuncia ali a venda, né? No iníciozinho de fevereiro. E a gente passa um ano ali esperando a aprovação do CAD. E
HSBC, mas na migração, nessa época, eu tocava o Top Tier, né, que é a parte Wealth, que foi o Principal, que a gente lançou na semana passada. Pois é, vamos falar dele. Então. E o Principal, a gente tocou ele ali durante essa migração, quando entrou no Bradesco, ainda uns 8 meses eu fiquei nessa posição, até que o banco me convidou para ir fazer parte da parte comercial e estratégica da corretora Ágora, que estava lá no Rio de Janeiro, né? E a gente tinha o interesse de acoplar e fazer com que ela tivesse, não fosse só uma broker-dealer, mas que tivesse mais a cara de cliente, de atendimento de cliente. E eu fui para lá tocar essa área, construir um pedaço da área comercial, né? Mas calma, você não precisou mudar para o Rio. Não, ficava indo e vindo. Não, via quase todas as terças, voltava quinta, mas era mais fácil ali, a ponte era mais rapidinha. Depois de 2 anos, nesse processo de Ágora, a gente relança a marca, né? Aí foi o meu primeiro contato oficial com marketing, né? E aí, em janeiro de 20, eu fui transferida para o departamento de marketing, onde eu comecei ali atuando com comunicação de produto, né? Tinha área também de pesquisa. E aí depois eu fui tomando parte, né? E participando e aprendendo muito com o meu antigo gestor, que foi super generoso comigo, foi um cara que me ensinou muito, o Parisotto. E agora, nos últimos 2 anos, eu estou à frente do departamento. Daqui a pouco a gente volta nesses 2 anos para cá. Ô, Nath, cabeça de auditoria. Como que foi esse encontro, quando você fala, né, aí que eu tenho um contato, como que foi esse encontro de uma profissional que vinha de auditoria, que estava ali num olhar bem de operação, como foi? Assim, que mundo é esse que você encontrou ali, mas como que você soma, né? Como que essa mente, eu disse para você, a auditoria é um dom, né? O olhar analítico, profundo e detalhista, como que ele encontra esse mundo do marketing e qual foi a visão que você teve ali? Eu vou te falar, durante o processo nada foi programado, né? Chegar até aqui, com comunicação. Mas quando eu começo a olhar as habilidades e aquilo que eu fui absorvendo ao longo da minha vida profissional, eu acho que tudo faz muito sentido. Então, por mais que a gente fale que auditoria, chão de fábrica, né, experiência do business real ali, de negócio, de atividade real, e depois inclusive de leitura do mundo financeiro, de entendimento de cliente, está completamente relacionado a comportamento humano, que tem tudo a ver com comunicação. Então, hoje, se eu puder trazer qual foi a minha maior contribuição para todo o time, que tem uns craques dentro do marketing do Bradesco, né? Eu fui lá para completar. E o meu jogo, talvez a minha posição, foi uma posição que era muito mais de trazer o viés de cliente para dentro do mundo da comunicação, para a conversa da comunicação. E todas essas trocas vêm diante, talvez, desse meu racional mais analítico, de aprofundar mais em negócio, de entender o quanto é impossível falar de comunicação sem ter, na base, uma escuta de cliente. Hoje, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, eu te falei, eu sou uma apaixonada por pesquisa. Pesquisa, para mim, o próprio fornecimento do NPS é a base de tudo que a gente tem construído dentro do marketing para cada vez ser mais eficiente, mais entendido do comportamento com quem eu quero me comunicar, da comunidade que eu quero me comunicar. Então, talvez essa visão mais analítica tenha feito com que eu contribuísse tanto com meus colegas. Eu acho que é isso. Agora, desses 2 anos para cá, quando você de fato assume ali uma liderança que vai para além de um segmento específico, que mudanças aconteceram? A gente tá falando de um segmento que ele é vanguarda em investimento em tecnologia, ele é vanguarda em muitos aspectos e ele é vanguarda também em transformação. Olha quanto tempo que a gente já não estuda e analisa a transformação do que é um banco, do que é uma agência, né? Várias fases aí. O que muda quando o seu repertório para o que você falou, né? O foco no cliente, quando você passa a ter vários tipos de clientes, vários segmentos, como que foi essa experiência? E mais do que vários tipos de cliente, vários formatos de comunicação. Porque eu acho que a comunicação mudou também nesses últimos anos, né? Então, a gente tinha alguns meios, poucos meios, agora a gente tem muitos meios e com infinitos formatos. Então, a comunicação também mudou. Além de cada vez mais a gente ter nichos, comunidades, pessoas específicas fechadas em blocos, a gente, além de tudo, tem que saber qual o melhor recorte e como eu capturo melhor a audiência em cada formato das plataformas de publicidade que estão disponíveis, né?
Então, eu acredito que essa escuta e essa possibilidade da gente entender mais comportamento de cliente vem fazendo com que a gente construa, de fato, uma comunicação mais eficiente, mais assertiva, sem ser tão invasiva. Esse é o sonho, né? A gente tem se esforçado muito para conseguir fazer com que isso aconteça o mais breve possível. Então, a gente mudou nossa dinâmica de mídia, a gente dividiu os pilares muito mais voltados para o comportamento do cliente, para a minha escuta e para o meu formato, do que especificamente para um plano de mídia das campanhas que eram isoladas. Então, se parar para pensar, às vezes o Bradesco está com 4, 5 campanhas ao mesmo tempo no ar. Isso há alguns anos era praticamente impensável, né? Porque uma campanha em si, ela denota um esforço, né? Um esforço, é aquele momento da marca. Hoje você tem essa ramificação. Lógico que a gente tem sempre um reforço específico, né, que corre ali para a marca, mas depois, para eu comunicar o que eu consigo falar com cada um desses públicos, eu desço em formatos diferentes. Como que é essa divisão de olhar que você falou sobre comportamento? Na prática, como que funciona isso? Assim, se estruturar para olhar comportamento. Parece um pouco, num primeiro momento, parece intangível de entender. Isso. Né? Mas olha, e aí que eu falo um pouco do mundo dos dados, né? Todo mundo fala muito sobre dados, mas como usar os dados é que eu acho que é o grande desafio da humanidade. A gente tem recortes, e não recortes segmento, faixa etária, faixa salarial, né, faixa etária, a gente faz recortes, pra você ter noção, de análise no nível de região, de experiência cultural, de sonho, de desejo. Quer dizer, a gente começa cada vez mais a detalhar o nosso nível de pesquisa, a nossa escuta de cliente, voltado para o comportamento dela naquela região, naquele espaço, naquele mundo que ela almeja e daquilo que ela aspira. Então, assim, esses dados todos têm sido a nossa munição para que a gente consiga comunicar da maneira mais correta. E os canais são sempre um grande desafio, né? Porque você vai pulverizando cada vez mais, né? O que você falou. Se você tem um recorte aqui regional, a gente está falando de Brasil, né? Regional, cultural, você vai ter meios específicos de falar ali. Etário, com que usa, o que se comporta. Então, a rádio num lugar, o carro, né, de alto-falante em outro, o out of home em outro. Quer dizer, são canais completamente diferentes, com assuntos diferentes e a linguagem cada vez mais fácil para que eu não seja sempre uma pessoa do Sudeste falando para o resto do Brasil. Eu acho que isso é muito importante. E às vezes são detalhes, e eu vou te citar aqui um exemplo, né, dos causos que eu acho que é legal. Eu lembro que logo quando eu cheguei, a gente começou a rodar todos os eventos culturais que a gente tinha no banco. E um deles foram as festas juninas, e a gente tinha um modelo muito parecido com o que a gente fazia aqui, formato dos camarotes e tal, mas para aquela população local, não é aquilo que é o objeto de desejo, né? Eram as festas mais descentralizadas na cidade, com os grupos locais. E aí a gente... Era um olhar muito do Sudeste. Levado para lá, num formato Sudeste para lá. Então, por isso que é tão rico, às vezes, esse recorte, inclusive, regional, né? Nos grupos. A diversidade está aí. Essa é a grande virtude da gente ser tão diverso, tão multi que o brasileiro é, né? Então, nas nossas equipes, quando reflete isso, automaticamente a gente tem um sucesso, porque eu consigo identificar necessidades que são daquela localidade, daquela região. Eu consigo me comportar melhor ali. Qual que é o desafio de fazer isso? Porque os dados, quando a gente fala de gestão de dados, a gente tem os dois lados aqui, né? O desafio e a oportunidade. Mas tem muitas armadilhas. E aí, quando a gente olha para um banco que fala para o brasileiro como um todo, qual que é o desafio? De você olhar segmentado, multiplataforma, fragmentado, como eu falei, mas ser um único banco falando para milhões de brasileiros que são diferentes. É um desafio que, às vezes, olhando de fora, ele parece um pouco óbvio, mas tem muitas nuances aqui, né? Então, como fazer esse equilíbrio dessa segmentação com uma construção de marca forte aqui? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Como é que eu aglutino isso tudo na marca-mãe? Mas, e ele é contínuo, né? Contínuo. E essa construção, e super bem feita, né? Eu estou sentando agora
nos 2 últimos anos, numa cadeira onde os meus antecessores fizeram ela com maestria, né? A gente tem uma marca 95% reconhecida, desverbalizada. Então, essa marca ela tem uma construção, ela tem uma pujança, só que a gente precisa cada vez mais contextualizar ela na linguagem das comunidades que a gente precisa falar. Então, eu acho que aqui tem uma construção muito forte de guarda-chuva, né? Mas sem deixar que ela se torne distante da comunidade. Esse eu acho que é o grande desafio. E é por isso que a gente vem incansavelmente olhando os recortes, olhando pesquisa, olhando o público, para que eu não seja muito só a Faria Lima. Meu recorte não seja a Faria Lima. Esse é o desafio, é interessante esse exemplo. E esse é o desafio de muitas marcas, né? Há muito tempo a gente discute a questão da regionalização, do olhar cada vez mais customizado, porque no fim a gente precisa falar a linguagem das pessoas de fato, né? Nath, o Bradesco ele tem um lado de pioneirismo em vários aspectos. E quando eu falei aqui do segmento como um todo, mas quando a gente faz um recorte de tecnologia, então a BIA, inteligência artificial, quanto tempo que eu não cubro tech e acompanho o Bradesco, até de ter sido usado em muitos aspectos aqui. Como isso se reflete internamente e dentro do marketing, né? Então eu estou falando de um perfil de um banco que respira tecnologia, que foi pioneiro em vários aspectos, e como que isso chega no marketing. Em outras palavras, como que é hoje o frescor de vocês a partir da tecnologia? Você já contou uma parte muito importante de dados aqui, né? Mas a outra parte, quando eu começo a conectar produto, quando eu começo a conectar todo o processo de transformação e digitalização do banco. Outra pergunta de milhões aqui. Esse também é outro grande desafio, né? Porque a tecnologia ela não para. E o que acontece? Hoje, dentro do banco, a gente não tem um marco tecnológico. A gente tem vários marcos tecnológicos que estão espalhados ao longo da organização. Então, a gente tem muito de dado nas minhas áreas específicas. A gente respira ali o dado, né? O CRM, inclusive, é uma forma, né? Um repositório onde eu disparo para o cliente, para canais proprietários. Na sala de performance, a gente usa mais para mercado aberto. Mas a tecnologia ela está envolvendo toda a organização. A gente agora, recentemente, está com a IA ajudando a gente no banco como um todo, mas no marketing a gente hoje está com desmembramento de peças, o desdobramento das peças com um tempo completamente diferente dos históricos de passado, né? Antes, coisas que a gente desmembrava em até 7 dias, a gente está falando em 2 horas e 10 minutos de eu botar uma campanha no ar com todo o desdobramento de peça dentro da IA. A gente tem hoje toda a parte, inclusive, de previsibilidade, de preditivo dentro de tecnologia para que a gente consiga fazer com que cada vez mais a minha comunicação seja assertiva, né, dentro dos canais proprietários, com todos os dados que eu tenho lá dentro. Então, eu acho que o banco ele não tem só um marco tecnológico, né? Hoje a tecnologia ela está por dentro de todas as áreas e todas as propostas de inovação do banco. Eu gosto do olhar que você fala dos marcos, porque tecnologia em si não é só um grande evento, né? Não é só um marco, tem muitas coisas acontecendo que se complementam de certa forma. Tem um outro aspecto que eu não falei aqui do banco, que é a computação quântica, de experimentação e tal, mas um pouquinho nessa ideia que você falou dos marcos de tecnologia, o que você sente, para onde caminha esse navio chamado Bradesco, né? Você tocou aqui muito em dados, aproximação com o consumidor, o olhar para vários tipos de clientes, perfis. Para onde vai? Assim, o que a gente chamava de banco hoje, que já virou tanta coisa, para onde caminha a partir de um olhar de marketing aqui? Na verdade, esse produto financeiro, né, que a gente chamava de banco e que... Produto financeiro. É um produto financeiro que está ligado a vários processos dentro do ciclo de vida do cliente. Então, a gente fala de experiências do quando você começa a estudar, do quando você nasce, né, até acompanhar ali sua vida como um todo, né, desde o primeiro plano de previdência que seus pais fazem até sua vida inteira pautada nisso. Então, a tecnologia está fazendo com que cada vez mais a gente pense em como nós, bancos fulls, né, que tem todo esse tipo de produto que eu estou te falando aqui,
todos esses momentos da vida, consiga estar mais próximo de você, sem estar pesado, sem estar com a linguagem tão forte. Então, a nível de tecnologia, eu acho que a gente tende a gerar a melhor experiência para cada usuário. E qual é essa melhor experiência? É aquela que você necessita. Por isso que é tão difícil. Então, imagina que eu tenho um app que tem tudo isso dentro dele. A minha navegação termina que pode ser um pouco mais morosa do que, às vezes, portais que têm 2, 3 produtos, né? Então, isso tem uma diferença muito grande. Como é que a gente se comporta? Cada vez mais eu tornando esse ambiente primeiramente interessante para você com aquilo que você necessita de produto. E talvez eu tenha ali uma possibilidade de uma personalização de cada app. Eu acho que isso pode ser um marco super importante. Tem dois aspectos aqui. Tem um aspecto de personalizar de fato, que melhora a experiência, e um olhar de eficiência, de tirar aquilo que não faz sentido. Não faz sentido para você. Que pode estar à sua disposição, se você necessitar. Mas não necessariamente está aparente ali a todo tempo. Então, isso eu acho que é um marco. Eu acho que tem outros tantos, principalmente sobre velocidade de processamento. Você trouxe a computação quântica, a gente tem trabalhado muito nisso já há um longo tempo, né? A gente está com a BIA generativa, né, já em processo, né? Já estamos aí pilotando, inclusive, já tem um universo de clientes já experimentando a BIA generativa. Mas ainda tá muito piloto. Uma amostragem, né? Eu venho te contar aqui quando ela sair, tá? Deixa eu abrir um parênteses sobre a BIA generativa. Uhum. A BIA é referência em AI de todos os recortes possíveis, mas da generativa. Eu já tive conversas com liderança de tecnologia do Bradesco que o olhar foi muito cuidadoso. Olha, a AI generativa, e aqui entra muito em CRM também, a AI generativa para o consumidor, ela pode ser muito boa, mas a gente precisa de muito cuidado e muito estudo. Ainda mais em fala um pouquinho sobre isso, porque é diferente você ter uma AI ali que, de certa forma, você controla. É claro, a AI generativa também, mas ela tem a capacidade de criar uma informação, né? Mas hoje, o nosso formato BIA, como você falou, é referência porque ela já traz o transacional, né? A gente utiliza o Watson como uma plataforma transacional. Você faz a transação via BIA. A BIA te ajuda, inclusive, com fraude, com cartão, com uma série de coisas. Ela tem várias funcionalidades de usabilidade do dia a dia, inclusive com transações. A gente está indo num formato que a gente chama de generativa, de conversas. Mas dentro do ambiente de banco, né, a gente tem todos os critérios de segurança e todas as limitações. É diferente do ChatGPT. Não vai ser... No seu ambiente, você não pode delegar totalmente a AI. Você tem camadas ali de limites, né? Inclusive de proteção, como é a vida do banco, né? O banco, todas os formatos de ética e de cuidado que o Bradesco tem, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa, porque combina muito com os meus valores. E isso é super importante. Então, essa casa é uma casa muito séria, muito responsável. Então, a tecnologia, ela vai, mas é uma tecnologia supervisionada, ela é uma tecnologia analisada e fazendo com que a gente tenha todas as proteções necessárias para que a gente consiga te entregar algo melhor, uma jornada mais fácil, mas com um controle. Só voltando na AI generativa, quando você fala na conversa, e aí eu quero trazer o impacto que isso tem pro fazer do marketing aqui, voltando de novo à ideia dos dados. Então nesse momento você já tem ali um teste, uma experimentação para AI generativa controlada mas focada em conversa. Sim. Ela é escalável, ela tem um potencial enorme. No máximo potencial dessa AI aqui, o que muda para você? O que essa conversa vai trazer em termos de repertório, em termos de ação? Ela traz mais proximidade, né? Porque hoje eu tenho uma BIA mais transacional. Você me pede, a gente executa. Lá não, lá eu vou começar a ter muito mais entendimento, né, sobre você. Você vai me dando munição para eu entender cada vez mais sobre você e a gente conseguir ter pautas mais próximas até para uma oferta ou para ter uma execução de um serviço que você tenha me pedido, se faz sentido ou não, numa ótica de fraude, se é um comportamento seu ou não, coisas desse tipo. Aqui tem um recorte, e antes de falar um pouquinho sobre outros temas, na IA generativa, a IA generativa ela criou uma euforia dessa ideia de
o controle total está na mão da IA generativa, né? Acho que aqui a gente desconstrói um mito importante, Sim. porque agora, no seu contexto financeiro, mas falando com outras empresas, uma empresa de varejo, uma empresa de investimento, não existe isso, né? A máquina criando por si. Tem várias camadas aqui, leis de proteção, Super. tem uma lógica de dados muito importante. Eu acho que essa é uma desconstrução necessária a se fazer nesse momento quando a gente fala de AI, né? Sim, e a gente vive aí um momento de construção, inclusive, das regras, né? Da legislação que vai tomar conta disso. Eu acho que para o mundo, a IA gerou alguns itens de preocupação e eu acho que o mundo está construindo essas regulamentações e essa forma de se fazer cada vez ela com mais responsabilidade e com muros para que a gente tenha proteção. Porque é uma coisa muito arriscada, né? E não só para o segmento financeiro, tá para tudo. Em geral, né? Eu tô lembrando aqui, o Brasil é referência. A gente tem uma LGPD que é uma referência, né? Que Sim. mudou a dinâmica de trabalho. Eu acho que quando a LGPD começa a ser implantada aqui, vocês já estavam muito, muito prontos, né? Na verdade, como eu falei de novo, o pioneirismo do setor financeiro como um todo. Mas é interessante esse caso que você falou da AI generativa. A gente teve recentemente o episódio com a Meta, que a NPD, a nossa agência, disse para a Meta, você vai recuar um pouquinho para estudar essa política que você tem de captação de dados, no caso da AI generativa. Isso é interessante. Tem vários questionamentos, mas é importante que o Brasil tenha uma voz ativa para esse assunto. A gente poderia estar passando totalmente despercebido também, né? Eu acho que tem que ter a voz ativa, mas a gente também não pode ficar com medo da tecnologia, né? Eu acho que a gente tem que saber lidar com ela. Logo quando começou esse boom da IA generativa, aí tem uns 2 anos, 2 anos e meio, né? Exatamente 2022, e especificamente por causa do ChatGPT. Então, e esse período eu acho que gerou muito frisson, né? De medo, de receios, como vão acontecer as coisas, de quem é propriedade do texto, de quem não é. Quer dizer, vários assuntos vieram à tona. Eu acho que todos eles têm que ser discutidos, principalmente nos seus fóruns, mas a gente não pode dizer que ela não vai existir mais, né? A gente tem que entender que ela existe, ela é real e saber como é que lida melhor com ela, sem também rejeitar, né? Ou dizer não faz sentido, ela vai tomar meu lugar, aquelas coisas, né? Vai fazer a criação. Na verdade, a gente já viveu isso com a chegada da internet, a gente já viveu isso com marcos tecnológicos. O que a gente precisa é entender que ela existe e como é que eu lido com ela da melhor forma possível. Como é que eu chamo ela e uso ela ao meu favor? De uma maneira ética, de uma maneira responsável e de uma maneira fácil, né? Verdadeira. Eu acho que é um pouco do que eu acredito aí. O hype da AI generativa tem quase exatamente o mesmo tempo que você dessa nova fase. Pois é. Quase exatamente o mesmo tempo. Ô, Nath, é legal a gente ter entrado nesse ponto. Eu vou fechar falando um pouquinho aqui sobre a cultura do brasileiro em relação a dados e privacidade, mas fechando AI, é muito legal isso, porque AI, e de todas as tecnologias que eu acompanho há algum tempo, é a que mais gera um frisson dos dois aspectos, tanto pro extremo da euforia positiva, tanto para ficção, para essa ideia de dominação e tal, mas eu acho que tem nesse momento, o que você traz aqui, tem um meio termo, né? Tem um caminho do meio ali que ele é muito prático sobre entender a tecnologia, entender outras tecnologias, né? E sem essa ideia de substituição, na verdade tudo se complementa. Isso, de aproveitar. A tecnologia, ela facilita a nossa vida também. Ela não pode ser tida como algo que não faz sentido. Ela faz sentido, ela já existe, ela está aí. E vamos aproveitar da melhor forma possível. Com aqueles pré-requisitos que eu falei, né? De maneira ética, segura. É isso. Nath, para fechar essa parte de dados e tecnologia, eu observei, eu sempre observo que hoje o brasileiro, ele tem mais oportunidade de falar de dados, e aí eu tô falando de uma forma muito mais geral, ampla, de falar de dados, de privacidade. O próprio Bradesco já, várias campanhas e conteúdos falando sobre esse assunto, algo que antes não era comum, né? Hoje, minha mãe de 75 anos fala um pouco mais, eu consigo falar com ela sobre segurança no WhatsApp, por exemplo. De fato, isso mudou no Brasil, essa conversa? Porque volta ao ponto que a gente estava falando. Dados, privacidade. A gente tem hoje aqui no Brasil, por exemplo, uma mensageria que é o WhatsApp, que é usado por 98% das pessoas. Mudou. Hoje a gente fala mais sobre privacidade. Eu tenho mais uma relação com o banco de entender segurança, dados, saber a importância do meu dado. Mudou isso. Eu tenho a percepção que isso vem mudando de fato para um lado positivo. Eu acho que vem na sociedade como um todo, e a nossa responsabilidade enquanto Bradesco
e aí eu vou trazer para o marketing, porque é o verbalizador, né? É o porta-voz das nossas crenças. A gente acredita que a gente precisa fazer com que o cidadão brasileiro entenda e conheça tudo o que está acontecendo, principalmente sobre as fraudes, sobre o quanto pode ser danoso, né, até a divisão dos dados, mas como também pode ser positivo através do Open Finance, a gente está dividindo dados, né, para um comportamento que seja sério, que seja regulado, que seja monitorado por órgãos que têm essa responsabilidade, têm esses critérios. Então, enquanto marketing no Bradesco, a gente tem trabalhado muito, principalmente essa questão de privacidade e de segurança. A gente teve um ano, inclusive, com premiações a respeito de alguns cases nossos, e essas premiações todas vieram justamente pelo selo do nosso comprometimento em explicar as fraudes, explicar os riscos que a gente tem. Você falou, né? Sua mãe é alvo, né? Eu sou alvo, você é alvo, todos nós somos todos alvos. Estão sujeitos, né? Sujeitos. E hoje o nosso investimento em tecnologia é muito grande, né, para que a gente tenha uma segurança dentro da plataforma bancária, mas aquilo que está além do sistema do banco, que é essa parte de ensinar ou alertar sobre as possíveis fraudes, é uma responsabilidade de todo cidadão, né? Então, se eu puder compartilhar na minha roda de amigos tudo que eu sei, eu vou compartilhar e assim sucessivamente. Então, hoje dentro do marketing do Bradesco, a gente tem essa preocupação muito grande e a gente tem feito isso. Esse ano foi um ano, inclusive, de reconhecimento sobre essa plataforma nossa. E todos ganham aqui, né? Quando Sim. você consegue conscientizar, reduzir a vulnerabilidade, você como banco deixa de perder dinheiro, a pessoa deixa de cair num golpe. No fim, é saudável para todo mundo ali, né? Porque na verdade, e aí eu vou te trazer um pouco do que acontece. Esse movimento, a maioria das vezes, a responsabilidade não é do banco. E isso, às vezes, fica mal interpretado, né? A gente tem um problema de segurança pública. Quando você é assaltado, quando você sofre um ataque ali de cartão, ou de maquininha, ou de central falsa, você está recebendo na sua pessoa física um ataque. A vulnerabilidade, ela está fora do teu ecossistema. E você, na verdade, com suas senhas, com seus códigos, você autoriza movimentos financeiros. Então, para o banco, essa responsabilidade, porque quando você entra e transfere do seu CPF para seu CPF em outra instituição, eu não tenho como te punir por isso ou te bloquear por isso. Então, não é que a gente... o dever do banco ali de conscientização é porque, de fato, a gente acredita que o cidadão tem que ser alertado. Porque é uma responsabilidade de segurança pública isso, né? Na verdade, tem uma ótica que as pessoas não costumam falar muito. Mas a forma como eu vejo é que foram feitos muitos investimentos e são feitos muitos investimentos por parte do sistema financeiro para que a gente cada vez mais consiga inibir, né? A gente tem uma coisa, só trazendo aqui um exemplo da nossa parte de segurança, a gente tem uma tela, um modal hoje no app, que se você está transacionando no app do Bradesco e você recebe uma ligação telefônica, no momento que você está, eu subo um modal na tela e esse modal diz: cuidado, o banco não liga para você. Essa ligação que você está aí de confiança, e você ainda tem um alerta de dizer, olha, puxa, não é ou pode ser uma fraude ou não. Aí você fala, não porque às vezes é sua mãe te ligando, né? Mas ele sobe o pop-up, o modal ali na frente do app. Então a gente tem várias formas e a gente desenvolve recorrentemente formas para tentar inibir esse tipo de fraude e de transação violenta, né, para o consumidor final. A gente acredita, inclusive, na instrução, a gente tem muita forma de comunicar para alertar todos os golpes que a gente sabe, né? Esse exemplo que você deu, ele parece tão simples, mas em termos de tecnologia é muita sofisticação, muita gente envolvida internamente, né? Muito. Imagine para você levar para um app uma funcionalidade como essa. E é impressionante, tá? Qualquer ligação que você receber enquanto você estiver utilizando o celular do app do Bradesco, vai aparecer um modal te avisando. Atenção, essa ligação não é feita pelo banco. É uma ligação de sua segurança, e aí você diz que sim,
e aí ele desbloqueia, deixa você continuar transacionando ali. Nath, deixa eu migrar aqui de segurança para algo muito específico do dia a dia do marketing, mas que vocês foram protagonistas esse ano de 2024. E aí, para terminar, no mundo publicitário tem um termo chamado que é concorrência de agência, né? E é algo muito importante, porque você está definindo ali os seus parceiros para a estratégia de comunicação em vários aspectos por muito tempo. Dá uma dimensão para quem não é desse universo, por que isso foi importante e por que isso tomou bastante tempo, inclusive, do teu trabalho. Eu acho que nesses 2 anos, eu arriscaria dizer que é um dos marcos da tua gestão, porque é algo muito importante, muito complexo, né? Conta um pouquinho sobre isso. Eu usei o termo concorrência. Usa-se esse termo ainda? Usa-se, eu fui muito questionada até. Tipo, olha, vai ser uma concorrência, mas ela tá diferente, né? O escopo dela tá diferente. Na verdade, a concorrência, o que eles chamam de concorrência, que habitualmente era feito no mercado publicitário, era muito pautado na criação, né? E para mim ali no briefing, quando a gente fez com a Scoping, que foi uma super parceira nesse processo, que eu chamei eles para conversar, a gente falou muito sobre as necessidades que a gente tinha. A gente vai construir algo muito legal com a criação depois. Mas nesse primeiro momento, o que a gente precisava era de parceiros que tivessem prontos, que tivessem naquele momento habilitados para trabalharem com o Bradesco, com aquilo que a gente queria naquele momento. A gente fez um processo grande, algumas agências muito grandes envolvidas, outras novas agências também participaram do processo. Eu agradeço a todos, né, que participaram ali, foi um processo muito bacana. Conheci muita gente boa, né? E o termômetro ali para a gente fazer a escolha de fato foram habilidades, talvez, da vida de auditoria, que era muito mais governança, processo, né? Ferramentas que estariam ali trabalhando com a gente, a equipe que estaria dedicada, como é que seriam as conexões, não só como benchmark o mercado financeiro, mas todos os outros mercados, com as experiências que eu tenho com outras empresas que possam ser aproveitadas para dentro de casa, né? Um olhar muito mais voltado para o momento que a gente vive no Bradesco, né? E quem se encaixava ali melhor no momento. Então, foram muitas agências, pessoas altamente competentes, passamos por um processo muito bom. Eu aprendi muito, inclusive, no processo. E definimos agora há pouco tempo, né, as 2 agências, além das outras agências que já trabalham com a gente. A gente sai um pouco dessa coisa da agência, de uma agência full, e estamos tentando trabalhar cada vez mais com agências especializadas em determinados assuntos. Então, nesse processo teve um grau de ineditismo aqui, da forma como você colocou o desafio ali. Não só um briefing de comunicação, me mostrem a capacidade de você desenvolver uma campanha, mas um olhar muito mais sofisticado e complexo, eu diria, para o negócio em si também. Sim, até porque a gente não estava mudando o posicionamento, né? O posicionamento entre nós, você vem primeiro, fruto dessa visão de cliente, ele vai continuar respirando. O que a gente precisava ali não era um insight criativo. Eram pessoas que tivessem no momento certo, na hora certa, para poder ajudar, grandes parceiros, para poder ajudar o Bradesco a seguir pelos próximos anos aí. Para uma cadeira de CMO, de diretoria de marketing, para uma liderança de marketing com a responsabilidade que você tem, eu vou usar o termo dos marcos que eu gostei, esse seria um dos grandes marcos. Vou dar um exemplo aqui, talvez para um CMO, para um líder de marketing, um rebranding é algo muito importante, muito relevante, mexe com uma estrutura, né, importante. E trocar um parceiro ali nesse escopo também é algo, uma proporção relevante ainda. Sim, né? Sim. Eu acredito que é um grande marco. A equipe toda também pensa dessa forma. E eu acho que os parceiros também entendem isso como um grande marco, inclusive para as agências, né? E foi muito, muito bom. É aquilo que eu te falei, foi um processo muito rico, tá? Para mim foi muito bom. Foi incrível. Nath, eu sempre termino aqui pegando o olhar da nossa liderança de marketing na mesa e colocando para o futuro um espelho do Bradesco, mas um espelho da Nath também. E voltando lá, aquela auditora que trouxe toda essa trajetória para a gente, e é muito legal, né, a junção de todos esses mundos. Para onde você olha agora a tua carreira?
mas também, eu já fiz essa pergunta sobre o futuro do sistema como um todo, mas a tua carreira, o futuro do banco, essa nova fase com novos parceiros, de certa forma, no médio e longo prazo, como que está a tua lista de premissas e prioridades? Essa é aquela pergunta para você sair daqui refletindo e não dormir hoje, né? Pensar, poxa, eu não falei isso, olha, antes eu não falei de assistir aquilo, o jogo do Bahia. Antes de assistir, por favor, torçam pro Bahia. Não sei se é São Paulino, mas torçam pro Bahia. É São Paulino ou Eu não? sou São Paulino. Ai, Mas tudo bem, é tricolor. Eu não tenho esse Vai apego, dar na não. mesma, tá? Então tá bom. Vamos lá. A gente não vai brigar por isso, né? Fazer agora. Imagina. Boa. Então, o que eu acho? Se eu pudesse fazer lá aqui em uma palavra, eu acho que evolução. Eu acho que, tanto profissionalmente, eu vou te falar, a Nath, ela tá muito maior, né? Muito maior como pessoa, como ser humano. Eu acho que eu venho aprendendo ao longo desses 22 anos aí de trabalho, coisas completamente diferentes. Eu sou uma privilegiada, né? Olha quanta coisa eu rodei, completamente diferente, com olhares diferentes, com pessoas que pensam diferente, né? E olha como isso foi saudável para mim, né? Foi forte para que eu seja essa coxinha de retalho, né? Que consegue, talvez, ser tão colaborativa, né? Fazer com que a gente consiga absorver e tirar sempre o melhor, tanto das pessoas quanto dos processos. O pessoal lá da minha turma costuma dizer que eu sou a pessoa dos 2 P's, né? Pessoas e processos. Então, e eu acho que evolução é a palavra. E quando eu traduzo isso para a marca que eu tomo conta hoje, né, junto com todos os meus colegas do banco, que isso não está só no departamento de marketing, isso é do banco, né? A marca somos todos nós. Eu acho que também a gente fala de evolução. A gente fala de um momento onde o setor está em ebulição. A gente foi muito provocado aí pelas fintechs, né? A gente está sendo muito provocado por varejo, que também tem algumas operações similares, mas é aquilo que eu te falei, é uma evolução porque aqui é um banco full, né? A gente tem muitos produtos e a gente tem muitas etapas do ciclo de vida do cliente para poder atender. Então, a gente está tentando evoluir cada vez mais para se tornar melhor. Então, eu acho que essa seria a grande mensagem aí do quanto a Nath e o banco têm a ver. Quando eu falo de plano de carreira, eu acho que os desafios que eu tenho são desafios grandes, né? Eu acho que eu falo na minha pessoa, mas, na verdade, no comportamento do meu time como todo, a gente tem grandes desafios, o banco tem grandes desafios, para estar atualizado, né, para estar o tempo inteiro nessa corrida que o mercado vem ditando. Mas tem uma coisa que eu acho que eu tenho como premissa e que a gente tem que fazer mais, que é comemorar muito as pequenas etapas e os marcos, né? Porque todo dia a gente tem marcos. E hoje eu acho que a gente costuma comemorar pouco, tá sempre em busca do futuro, do futuro, do futuro. E tem coisas muito legais acontecendo no dia a dia. Então, parabenizar, tirar daquilo grandes fontes de inspiração para que a gente tenha comemorações diárias das coisas que a gente vem alcançando. É até um ato gentil isso, né? De se dar a oportunidade de comemorar um marco ali, porque senão também você vai normalizando muita coisa e aí sempre esperando o grande marco, quando na verdade são vários. Eu gostei muito dessa analogia. Ô, Nath, eu queria super agradecer. Eu tô lembrando lá do início da nossa conversa, né? Salvador. A Bahia, ela exportou muitas coisas legais pro resto do Brasil, né? Cultura, gastronomia, arte. Agora tem uma cena de tecnologia interessante e uma grande líder de marketing. Que bom que tem um banco com a capilaridade do Bradesco, com uma liderança de marketing que legal. Que sai um pouquinho aqui do nosso eixo, sem nenhum demérito a uma liderança aqui do Sudeste, mas é muito legal. Ah, que bom, eu fico feliz. Eu acho que tem a gente vinha falando, né? A gente tem um histórico muito grande de grandes nomes da publicidade que vieram da Bahia, né? E eu acho que isso é uma coisa que já estava mais comum, mas ainda não tinha tido uma mulher, né? Assim, e eu acho que bom, que tem eu e que tem muitas outras, tá? Tem muitas baianas aí brilhando no mundo da publicidade que eu encontro, que estão distribuídas aí em vários cargos. Então, daqui a pouco você tem que começar a entrevistar outras mulheres baianas, outras meninas baianas. Muito bom. Querida, obrigado. Obrigada a você. Fica aqui um convite para você voltar. Vou voltar. Sempre que necessário. Assunto não falta. E obrigado por trazer um pouquinho do teu olhar, da tua vivência, mas um momento também no Bradesco que é super importante. Eu agradeço muito o convite, viu? Pode marcar que a gente vem falar sempre.
Muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do Forbes CMOs. Falamos aqui sobre o Bradesco, sobre marketing, sobre inovação. A gente se encontra no próximo, sempre conectando esse dia a dia, esse ecossistema que eu acho apaixonante, com tendências e para onde vai o nosso futuro como sociedade, como pessoas e como negócios. A gente se encontra no próximo episódio.